Dia Nacional de Protestos. São Luís foi palco de protestos em vários pontos da cidade. Rodoviários aderem à paralisação nacional e ônibus param na capital. Deputado, professor e artista assassinado com vários tiros em Imperatriz. Preso um dos suspeitos da morte de maranhense em Minas Gerais. E ainda, movimento Hotspot incentiva a criatividade e inovações tecnológicas em São Luís. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite. Boa noite para você de casa. E a edição de hoje começa falando de protestos. A manifestação na tarde de hoje mobilizou cerca de 1.000 pessoas. A concentração foi na Praça Deodoro. De lá, o grupo seguiu a pé até a Rua Rio Branco e fez uma parada na Ponte José Sarney. O destino do grupo é a Praça Pedro II, que já está com a contenção para impedir a passagem dos manifestantes. O protesto é por melhorias na Grande São Luís em várias áreas. A repórter Márcia Carvalho tem mais informações sobre a manifestação. Márcia, boa noite. A manifestação do Dia Nacional da Luta e mobilizações fez com que muita gente fosse mais cedo para casa e causou engarrafamentos em alguns pontos isolados da cidade, mas nada que atrapalhasse de fato o trânsito. Na Praça Deodoro, a rota dos ônibus foi desviada e os usuários precisaram andar um pouco mais para pegar o transporte coletivo. Algumas lojas também fecharam as portas mais cedo por causa da manifestação. Na Beira-Mar, o trânsito parou por alguns momentos, mas seguiu tranquilo à medida em que os manifestantes caminharam em direção ao Palácio dos Leões. Márcia Carvalho, para o Maranhão Acontece. E o Porto do Itaqui foi palco de protesto na manhã de hoje. Estivadores e profissionais do Porto seguem a indicação nacional de paralisação. A mobilização dos estivadores faz parte da paralisação nacional dos movimentos sindicais que acontece desde cedo em todo o país. Serão 12 horas fora do posto de trabalho. Hoje a paralisação não é só reivindicação local, e sim nacional. A nossa federação esteve ontem em reuniões com os ministros e os demais representantes das categorias, e decidiu paralisar hoje por 12 horas pela nossa reivindicação. Os trabalhadores também seguem a pauta nacional de reivindicações que exige o destino de 10% do PIB para a educação e saúde, a derrubada do projeto de lei que regulamenta a terceirização no Brasil, entre outras coisas. Uma das principais reivindicações dos trabalhadores portuários é o fim do fator previdenciário, que aumenta de 25 para 35 anos o tempo de trabalho exigido para a aposentadoria. Bom, o fator previdenciário é porque a gente chega a aposentar, por exemplo, com R$2.000. Daqui a 3, 4 anos a gente está recebendo apenas um salário mínimo. Tá entendendo? Ou seja, o fator ele não acompanha o mesmo percentual que é dado ao salário mínimo. Os trabalhadores do Itaqui também reclamam da falta de iluminação na área do porto. E quando chega aqui, não tem balança adequada para que pese as caçambas adequadamente, entendeu? A iluminação é precária à noite. A gente sabe que a EMAP está trabalhando para que melhore, mas o trabalhador sempre quer mais e mais. E a empresa maranhense de administração portuária afirmou em nota que a manifestação dos trabalhadores portuários não afetou as movimentações de derivados de petróleo. Disse ainda que foram paralisadas as operações de movimentação de carga geral, granéis sólidos e containers. Os serviços continuaram suspensos até às 7 da... vão continuar suspensos até às 7 da noite, quando houver troca de turno. E foi sepultado hoje o professor e artista que foi assassinado a tiros na região tocantina. Dor e revolta marcaram o velório da vítima do homicídio. Para os familiares, além da dor da perda, o sentimento é de revolta por um crime praticado com requintes de frieza e crueldade. Eu gostaria aqui de fazer um apelo aos promotores de justiça que façam seu papel, que realmente promovam a justiça,
para que mais uma família não se desfaça, mais umas famílias, porque foi a família dele, foi a família dos pais dele, foram os irmãos deles, foram os filhos deles que ficaram órfãos. Pelo amor de Deus, não deixe que seja mais só uma estatística. É muita tristeza. Nesse momento, o Iron, 38 anos, muito novo, mas já com um legado enorme que deixa para a nossa cidade. Após os tiros que vitimaram centenas de amantes da arte imperatrizense, a voz de Iron Vasconcelos pode ter sido silenciada. O que não pode ser apagado são as marcas de um sorriso deixado na memória de muitos que tiveram o privilégio de conviver com o talento em pessoa. E a Polícia Civil de Minas Gerais está à procura de mais um suspeito de ter participado do assassinato do engenheiro maranhense Silvio Xavier. Já está preso um dos acusados do crime, Anderson Gonçalves de Meira. Segundo Anderson, uma outra pessoa chamada apenas de Marinaldo emprestaria o dinheiro ao suspeito, mas houve uma confusão e em seguida um tiro. O engenheiro assassinado estava no Rio de Janeiro e foi de ônibus até Belo Horizonte para receber um dinheiro pela venda de um caminhão. O acusado foi encontrado pela polícia graças às imagens do circuito interno de segurança da rodoviária de Belo Horizonte. Você vai ver no próximo bloco as informações da política maranhense. O repasse de 18 milhões de reais em emendas dos deputados estaduais pode não sair para São Luís. E todos os detalhes dos depoimentos na CPI do Bom Peixe, na Câmara Municipal. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta e agora com um giro de notícias da política maranhense. Esta semana, deputados estaduais estiveram na Prefeitura de São Luís para oficializar o envio de emendas parlamentares no valor de 18 milhões de reais para ações de desenvolvimento da cidade. O fato é que as mesmas emendas que foram prometidas à capital maranhense já estavam comprometidas para outras cidades. Outras até nem foram apresentadas para a liberação, ou seja, segundo o governo do estado, não há como mudar agora o destino das emendas e São Luís pode ficar sem a ajuda dos deputados. Sobre como anda o cenário político maranhense, temos a participação do jornalista Raimundo Borges. Borges, boa noite. Boa noite, Daniela, Hugo. Emenda parlamentar sempre é uma complicação na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional de um modo geral, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras de vereadores também. Todos os parlamentares querem participar da reforma do orçamento. Anualmente eles se reúnem para receber a peça que vem do governo federal e dar uma guaribada, como se diz em linguagem popular, que seria um melhoramento na aplicação dos recursos do orçamento. E aí, o que acontece? Os deputados formulam emendas e nessas emendas, cada qual tem direito a apresentar determinado número de emendas individuais e também estaduais. São as chamadas emendas de bancadas. No Maranhão, os deputados se reuniram semana passada, os de oposição ao governo Rosiana Sarney, e propuseram a transferência dos valores que eles já tinham definido no ano passado, na época de colocar as emendas no orçamento, para os municípios dos quais eles fazem política eleitoral. Agora, a governadora está no beco sem saída. Ou rejeita a proposta, porque ela não pode mexer no orçamento de uma hora para outra, ou então vai ter que fazer um remendo que legalmente não está previsto na legislação. E essa questão de emenda parlamentar é sempre muito discutível e polêmica. No âmbito do Congresso Nacional, os deputados apresentam emendas para as bases eleitorais. Seria uma forma de fazer com que os recursos chegassem até as regiões mais distantes que o governo federal ou o governo estadual não prevê na hora de elaborar o orçamento. E aí entra uma tremenda negociação. Sempre tem negociações, as emendas viraram realmente um negócio no âmbito nacional, estadual e municipal. Mesmo assim, há quem defenda a validade delas quando o dinheiro delas
são realmente aplicados com muito critério, o que normalmente não acontece. Existe, por exemplo, rapidamente para encerrar, um deputado reúne com outros deputados e formam um grupo de deputados para apresentarem umas emendas chamadas nacionais ou estaduais. Elas não têm um destino próprio definido no orçamento. Por exemplo, compram 50 ambulâncias para a área de saúde. E na hora de as ambulâncias serem compradas pelo governo federal, cada deputado pega 2, 3, 4 e leva para seu município, as chamadas emendas rachadinhas. E aí a confusão nunca para quando se discute o assunto. Boa noite, Daniela e Hugo. Obrigada, Borges. E na Câmara Municipal, hoje pela manhã, os vereadores da CPI do Bom Peixe aguardaram o ex-secretário municipal da Fazenda, que não compareceu. E agora à tarde, quem foi ouvido foi o gerente do Banco do Brasil, que autorizou a liberação de R$450 mil. Pela manhã, somente José Mário Bittencourt prestou depoimento. Segundo o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Pedro Lucas Fernandes, o Mariano Ferreira, titular da Cenfaz, que também deveria prestar depoimento, não compareceu porque não está em São Luís. Olha, eu sou ex-secretário da Fazenda, o seu Bittencourt, estava viajando, não conseguimos notificá-lo. Ouvimos aqui pela manhã o adjunto, né? Foi proveitoso a vinda dele. E com a questão ao relatório, se não for, né, aprovado ainda antes do recesso, vamos fazer com a maior tranquilidade logo após que retornarmos, né, aos trabalhos na Câmara Municipal. No 10º depoimento da CPI, foi ouvido o gerente do Banco do Brasil, Carlos Henrique Jogaibe. Ele respondeu perguntas sobre como acontecem as liberações de verbas. Os vereadores questionaram sobre o pagamento ter sido feito por meio de cheque e não de ordem bancária, como é normalmente feito pela Prefeitura de São Luís. No que se refere à autorização ao poder para executar as despesas nas contas da Prefeitura, essas pessoas, o secretário, o subsecretário e a superintendente financeira, elas estavam autorizadas a fazer a execução de despesas. Tá? No mínimo 2 dessas assinaturas. Com este depoimento, é possível que encerre o período de oitivas, se não houver nenhum pedido de convocação. Agora começa a fase de preparação do relatório, que deve ser concluído até o dia 17 de agosto. A conclusão a gente vai fazer com bastante calma, né? O vereador Francisco Carvalho já tem bastante informação. Se não for aprovado agora, antes de acabar, né, as sessões, na volta do recesso vamos aprovar. E a Secretaria Municipal de Planejamento iniciou uma série de audiências públicas para a formação do Plano Plurianual. E a primeira reunião foi com a classe empresarial. O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento de governo e vai incluir as propostas dos movimentos sociais e das reivindicações dos protestos que acontecem na cidade. Cerca de 50 empresários participaram da reunião na Associação Comercial do Maranhão. O secretário de Planejamento do município, Cursino Moreira, explicou o que é o plano e a importância dele para os próximos anos. Primeiro, o diagnóstico, o conhecimento da realidade o mais aprofundado possível, o mais fundamentado possível, realmente para que se possa fazer a tipologia dos problemas, fazer a classificação deles no sentido de poder priorizar-se, uma vez que os recursos sempre serão menores do que as necessidades. O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento governamental de médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal. É a base do planejamento público. Nele, constam detalhadamente como serão executadas as políticas públicas, metas físicas e financeiras, que vai contar com a participação do setor empresarial. Acredito que o melhor a fazer é, uma vez participar do evento que aqui acontece, fazer reuniões internas e cada segmento deve, dentro do planejamento proposto, apresentar ações que lhe dizem respeito. Então, com esse diagnóstico que ele vai estar trazendo, com esse mapeamento, nós vamos poder agora ter conhecimento e poder contribuir dentro da nossa visão empresarial. Acredito que isso vai ser uma contribuição muito grande, não só
para a Prefeitura, mas com a cidade como um todo. O prazo para a conclusão, validação final e fechamento do Plano Plurianual 2014-2017 é 30 de agosto deste ano. Depois de finalizado, o programa de investimentos a ser executado entre 2014 e 2017 na capital maranhense será encaminhado à Câmara de Vereadores. De volta com as informações da região sul do estado, em Imperatriz, o prefeito Sebastião Madeira decidiu suspender os trabalhos da VBL. Mas na tarde de hoje saiu uma nova decisão a favor desta mesma empresa. As informações com Wilton Barbosa. Boa noite, Daniela Bandeira. Boa noite, Hugo Reis. Boa noite a todos que acompanham a nossa programação. Olha, aqui em Imperatriz, a manifestação também ficou em praça pública com centenas de pessoas reunidas com gritos de alerta para os principais problemas enfrentados nas áreas de saúde, educação, transporte público e também de segurança. Agora, um movimento novo surge também aqui na cidade. Além do movimento Fora VBL, que reivindicava a saída imediata da empresa que opera em 70% do transporte coletivo de Imperatriz, os manifestantes também exigem a saída do atual prefeito, Sebastião Madeira. O que tem repercutido aqui na cidade é a quebra de contrato feita com a empresa VBL. A empresa recorreu e uma liminar da justiça fez com que a decisão do prefeito fosse revogada, ou seja, a partir desse momento, a empresa que havia sido rescindido o contrato volta a operar normalmente na cidade de Imperatriz. Isso deixou os manifestantes revoltados, que seguem nesse momento pelas principais ruas da cidade até a prefeitura da cidade para exigir a saída também do atual prefeito Sebastião Madeira. Entre as pautas de reivindicação estão a saída imediata da empresa VBL, ampla participação da população na licitação, o passe livre. Os protestos continuam aqui na cidade de Imperatriz e o que a gente espera é que continue de forma pacífica como foi no início. De Imperatriz, Wilton Barbosa para o Maranhão. Acontece. Obrigada, região Tocantina. E o câncer é uma das doenças que mais cresce no Maranhão. E para tentar suprir a necessidade de dar mais suporte a quem não tem como custear o tratamento médico, a Fundação Antônio Jorge Dino vai realizar um pedágio solidário para iniciar a construção de um anexo e assim ajudar mais pessoas, principalmente quem vem do interior. Quando o assunto é câncer, existem sempre preocupações. Estudos recentes prevêem aumento de casos em 38% no país ao longo desta década, passando de 366 mil diagnósticos em 2009 para mais de 500 mil novos casos em 2020. A Fundação Jorge Dino, que administra o hospital de referência no Maranhão no tratamento da doença, conhece essa realidade e, para acompanhar os novos casos, busca se adaptar. Para isso, pretende construir uma nova casa de apoio para pacientes que vêm do interior do estado. E uma das formas de obter recursos para a construção é por meio de campanhas, como o pedágio solidário programado para este fim de semana. Olha, esse pedágio faz parte da campanha Maquidia Feliz, que é coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald. O Instituto Ronald McDonald não é americano, ele é um instituto brasileiro com sede no Rio de Janeiro. Então, domingo, os voluntários da Fundação vão estar no retorno do Olho d'Água para recolher donativos para a construção da nova casa de apoio das crianças carentes do Hospital do Câncer. A pedagoga da Fundação me leva para conhecer a casa onde crianças de várias cidades do interior ficam durante o tratamento. Ela explica como é o funcionamento do local. A casa de apoio ela é utilizada por crianças vindas do interior do estado, que não tem como se manter na capital, então elas ficam internadas aqui. Aí é que elas vêm com os acompanhantes, um pai ou uma mãe, algum responsável, onde é que ela fica tendo todo o acesso, todos os cuidados necessários. Dados do Instituto Nacional do Câncer revelam que cerca de 9 mil casos de câncer infantil são detectados todos os anos no Brasil. Mas a boa notícia é que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem chegar até 80% da cura da doença. E é por isso que a Fundação Jorge Dino insiste nessa campanha,
buscando trazer um tratamento de qualidade para quem enfrenta o câncer. Na verdade, eu não saberia o que fazer, porque, na verdade, eu não tenho condições de pagar um local para me ficar, porque eu moro muito longe daqui e não tenho nenhum parente. Então, eu tenho muito a agradecer a Deus por essa casa de apoio que Deus me deu, que eu agradeço muito a Deus por essa casa. Por isso tem muitas mães que desistem, né, do tratamento do CIE, porque não tem aonde ficar e as pensões aqui tudo é cara. É neste terreno que a nova casa de apoio será erguida. Aqui, além da questão de saúde, tudo é feito para que as crianças, mesmo em tratamento, possam viver a infância. Veja no próximo bloco, consumidores são surpreendidos com o aumento de gasolina em São Luís. O Maranhão acontece e volta em instantes. Bandidos explodem caixas eletrônicos de 2 agências bancárias na cidade de Amarante do Maranhão, distante 835 quilômetros da capital maranhense. A ação aconteceu na madrugada de hoje. De acordo com a polícia, o grupo se dividiu para praticar as ações criminosas. A explosão comprometeu a estrutura dos prédios. Até o momento, a quantia levada pelo bando ainda não foi informada. Os bandidos ainda permanecem foragidos. Muitos consumidores foram pegos de surpresa nos últimos dias ao abastecer o tanque do carro em postos de combustíveis de São Luís. Verdade, Bandeira. Em alguns estabelecimentos, o preço da gasolina comum pulou de R$ 2,67 para R$ 2,96. De acordo com a ANP, Agência Nacional de Petróleo, a média do preço do litro da gasolina em São Luís chega a R$ 2,72. Mas o que foi observado durante nossa reportagem é que existem postos, principalmente nos bairros do São Francisco e Renascença, onde o preço do litro do combustível chega a mais de R$ 2,90. E os motoristas, é claro, reclamam. Eu abasteci de um posto, que eu abasteço frequentemente nesse posto, ali pelo Mercado do Peixe, e surpresa minha, eu botei uma quantidade lá de litros, né? E quando eu fui ver aqui no painel, não estava marcando o que seria para marcar, né? Aqui no painel. Aí eu estive lá ontem, retornei ontem, aí não tinha observado que tinha aumentado o preço da gasolina. Foi uma surpresa minha ter pego esse aumento aí. Nos últimos 3 dias para cá, ninguém sabe como aumentou o preço da gasolina, mas tá aí. Tá o menor preço que a gente acha hoje é 2,85,9. O menor preço, por aí tudo. O prejuízo está em dobro, né? A gasolina nesse preço, a gente trabalha a noite todinha e o dia, pagar a gasolina cara desse jeito, não compensa não. Neste posto, na Avenida Marechal Castelo Branco, a gasolina custa R$ 2,96. A aditivada a quase R$ 3. Seu Antônio Banhos, também taxista, trabalha na área do São Francisco, mas na hora de abastecer o carro, prefere ir a outro bairro onde o combustível é mais barato. Aqui chega a R$ 2,95, quase R$ 3 o litro de gasolina aqui, é um absurdo. Já ali na Camboa ali é R$ 2,60, R$ 2,67. Se você por cá for botar R$ 20, não vale a pena, né? Você ir em outro bairro, mas se você por cá for completar, pegar 30 litros a mais, vale a pena, porque a diferença é muito. Mas no bairro da Camboa, o preço da gasolina também já aumentou nos últimos dias. Este posto, por exemplo, está cobrando R$ 2,85 pelo litro. O valor mais barato que encontramos foi em postos de combustíveis na Avenida dos Portugueses, na área Itaquibacanga. A gasolina comum está custando em média R$ 2,78. Tentativa de homicídio na Avenida Litorânea deixa um homem ferido. A ação aconteceu na noite de ontem, enquanto a vítima caminhava pela orla da praia, próximo à praça de alimentação. 2 homens que passavam pelo local em uma moto surpreenderam a vítima ao disparar um revólver na sua direção. Um dos tiros atingiu o braço. A vítima permaneceu imóvel, fazendo com que os autores do crime achassem que estava morto e foram embora. O homem foi socorrido por uma ambulância e levado a um hospital da cidade. Pelas características do crime, a polícia acredita que tenha sido uma tentativa de execução. E no próximo bloco você vai ver as informações sobre o Dia Nacional das Lutas às paralisações de manifestantes aqui na capital maranhense. E ainda movimento Hotspot que continua em São Luís. A gente volta em instantes.
Vamos voltar a falar sobre as manifestações que acontecem em todo o Brasil, mobilizados pelas forças sindicais. Aqui o movimento teve concentração na Praça Deodoro no início da tarde. Os manifestantes seguiram até a Praça Dom Pedro II, onde ficam os dois poderes, levando cartazes e bandeiras. O repórter Jairo Martins tem as informações. Boa noite. O protesto reuniu diversos grupos sindicais e movimentos sociais e ficou conhecido como Dia Nacional de Lutas e Mobilizações da Classe Trabalhadora. Em São Luís, o movimento reuniu cerca de 700 pessoas que percorreram as principais ruas de São Luís e pararam aqui na Avenida Beira-Mar, onde ficaram impossibilitados de seguir até o Palácio dos Leões por causa da presença da polícia. Eles pretendem continuar na avenida até que eles seja liberado o acesso ao palácio. Entre as reivindicações está a garantia de água e saneamento ambiental para toda a população, a realização de concursos públicos em diversas esferas, em especial na área da saúde, que segundo eles há mais de 20 anos não é oferecido, e também o combate à corrupção e à impunidade em nosso estado. Os sindicatos rodoviários também aderiram ao movimento e deverá realizar uma parada de advertência na próxima semana contra um grande número de assaltos que aconteceram em São Luís nos últimos meses. Jairo Martins, para o Maranhão Acontece. Em todos os 27 estados da federação estão acontecendo protestos. Várias rodovias foram bloqueadas e o ministro da Justiça já disse que a Polícia Rodoviária Federal vai tentar desobstruir pelas vias legais. Em algumas cidades houve início de tumulto, como no Rio de Janeiro. Alguns manifestantes reagiram à polícia jogando bombas de gás e disparo de tiros de bala de borracha. E no carro de som, o presidente da Força Sindical pedia paz em cima deste carro de som. A cobertura completa do que aconteceu no dia de hoje em todo o Brasil você vai ver no Jornal da Record News com Heródoto Barbeiro, às 9 da noite. Bom, e agora vamos falar de novas ideias de premiação. São Luís recebe um dos maiores eventos que destaca ideias inovadoras em diversas áreas. O movimento Hotspot já está na fase final e entre os semifinalistas maranhenses que se destacaram principalmente em áreas ligadas à cultura. São 10 semifinalistas maranhenses, um na categoria música, 2 em filme, 1 ilustração, 1 arquitetura e 5 em ideia. Entre estes, Chico Coimbra, que chegou à fase com a ideia da roupa com fibra de buriti. Cheguei à conclusão de que se eu faço coisas deslumbrantes, maravilhosas, com a fibra do buriti, junto com a cadeia produtiva artesanal, por que eu não posso pegar essa fibra, levá-la para o laboratório de alta tecnologia e vir transformar num novo fio e, quem sabe, um tecido brasileiro, genuinamente brasileiro, saído daqui do Maranhão. O evento já viajou por 7 capitais brasileiras, atingindo um público de mais de 30 mil pessoas envolvidas em palestras, workshops, intervenções e shows de música. A produção local apostou nos talentos maranhenses. E a gente fica muito feliz porque, além de a gente poder mostrar esse trabalho para a cidade, da gente também ser reconhecido através do trabalho que a gente já desenvolve com o São Luís Fashion, com a Casar Bem, e eles valorizando isso, a gente está na mão dos melhores do Brasil. Bom, e o sonho de ter a casa própria, o apartamento todo montado, com móveis feitos sob medida, tem virado pesadelo na vida de alguns consumidores aqui da capital maranhense e também de outros lugares. Veja na reportagem sobre os problemas que têm acontecido nessas empresas aqui em São Luís. Ter uma casa organizada com móveis planejados é o sonho de muita gente, principalmente para quem comprou um apartamento e tem dificuldades para encontrar móveis na medida certa para a sala, o quarto ou a cozinha. Uma opção é contratar uma empresa especializada para projetar móveis de acordo com o espaço, mas a solução às vezes vira problema. A universitária Carol Ferreira encomendou móveis projetados em abril para receber em 45 dias. Pagou 50% do valor para a empresa contratada e até agora os móveis não foram entregues. Já se passaram 3 meses e a gente não recebeu os móveis. Na verdade, eu não queria mais nem receber os móveis, porque essa demora toda, a gente já queria o dinheiro de volta para poder tomar outra providência. O problema é que muitas empresas usam a grande procura por móveis projetados como desculpa para não entregar a encomenda no prazo.
Mas, segundo esta empresária, é possível sim cumprir o contrato. Dá para chegar em 30 dias. Você fechou o negócio com o cliente, você passa o produto para a empresa e a empresa ela manda via e-mail e a gente faz o depósito e a mercadoria ela chega em 30 dias. De 2012 a julho de 2013, o Procon Maranhão já registrou 170 reclamações contra lojas de imóveis projetados na capital. E, para evitar problemas, o gerente do Procon orienta sobre os cuidados na hora de fechar o contrato. Cuidar de pesquisar no mercado se aquela empresa que ele vai realizar aquele negócio é uma empresa idônea, ou seja, se aquela empresa está nova no mercado ou se ela não está. Então aquele consumidor deve ter esse cuidado para saber se algum colega dele já realizou aquela compra, se já aquela empresa entregou. O segundo cuidado o consumidor deve ter é não pagar aí integralmente o valor que ele está fazendo negócio. Que com isso a empresa acaba em alguns momentos não entregando ou então demorando muito com essa entrega. O consumidor também deve tomar cuidado aí no que tange a entrega, né, que seja respeitado aí a entrega. Se ele for acordado aí, se vai ser entregue em 30, em 60, em 90, o prazo que foi acordado deve ser cumprido integralmente. Confira agora o que acontece amanhã. O Tribunal Regional Eleitoral vai instalar um posto de recadastramento eleitoral biométrico às 11 horas no Complexo Social da Fundação Maranhense de Assistência Comunitária na Vila Janaína. Caxias e Presidente Dutra vão sediar a 3ª e 4ª etapas regionais dos Jogos Escolares Maranhenses. As disputas das categorias infantil de 12 a 14 anos e infanto de 15 a 17 anos prosseguem até o dia 19 de julho. Em Passo do Lumiar, na Câmara de Vereadores, vai ser lançado o Plano Safra 2013. Vai ser destinado o valor de R$ 4 bilhões que vão ser utilizados no estímulo e desenvolvimento da pesca e aquicultura na cidade. A solenidade começa às 9 da manhã. E a nossa edição de hoje termina aqui. Para você, uma excelente noite. Eu volto daqui a pouco às 11h30 com o Dia News. E veja nossas matérias no nosso site, tvguará.com. Boa noite para você e até amanhã. TV Guará, diferente por natureza.